Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, quarta-feira, dedicado a São José, isso mesmo. Peçamos a intercessão deste homem de Deus. O evangelho de hoje está em João, capítulo 5, de 17 a 30. O tema, o filho imita o pai. Muito lindo esse programa, né? De hoje, dia de São José, dedicado a São José, não dia de São José, né? Todas as quartas-feiras, segunda aos finados, né? As almas do purgatório, terça aos anjos da guarda, quarta São José, quinta Jesus Eucarístico, sexta o Sagrado Coração de Jesus, sábado Nossa Senhora e domingo dia do Senhor. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas também ainda que Deus era seu Pai e se jazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer nada, pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê o Pai fazer. E tudo que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honrarão o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre de condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque o Filho é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Os que praticam bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus falou, que o Filho imita o Pai em tudo. Que coisa bonita, né? Que coisa linda. O Filho fica observando. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos de idade. Mas até hoje eu lembro de algumas falas, de algumas atitudes dele, né? Disse que, na verdade, o Filho não faz nada por si mesmo, pois ele faz tudo que vê o Pai fazer. Jesus aqui ele estava se referindo à sua intimidade com o Pai, à sua intimidade com Deus, né?
O que o pai faz, o filho faz igual, né? Até o modo de sentar, né? O filho quer fazer. Eu, pouco tempo, fiquei com meu pai. Para mim, o meu pai era um herói, um senhor. Meu pai era um jovem, morreu com 38 anos. Ele não sabia ler e nem escrever, só sabia assinar o nome dele. Ele chegava nas rodoviárias e pedia assim: aquele ônibus ali vai para Colatina, né? Então, até o modo de sentar, o modo de andar, o modo de falar, né? Infelizmente, os meninos e as meninas cujos pais foram tirados, uns pela morte, outros pela separação do casal, ficaram sem chão, pois não tiveram mais a figura masculina, a figura do pai para copiar. Isso é muito triste, né? Eu lembro que eu com 15, e o outro irmão com 13, e o outro com 9. O de 9 não lembra muito do nosso pai, né? Então a figura masculina, principalmente pela morte, principalmente pela separação, né? Então, por sua vez, o filho deve ao pai respeito, obediência. O filho não pode ser ingrato, ele deve cuidar do seu pai. Coisa maravilhosa, meus irmãos, né? O filho não pode ser ingrato. Quantas vezes papai morava na roça, mamãe também, né? Mamãe falava que às vezes pegava um ovo, dividia comigo, e na época eu só tinha um irmão, o Odair, né? E dividia um ovo no meio, e meu pai e minha mãe ficavam sem comer. Comia arroz e feijão, né? Quando eu falo assim, eu fico meio choroso. Então, o respeito ao pai, quem respeita o pai, quem respeita a mãe, respeita a Deus, que é o nosso pai, que nos deu um pai aqui na terra para nos criar. O meu Avimar Costa de Andrade é o meu herói, né? Um dia desse eu até falei, as pessoas estavam vendo na televisão quem era o herói. A herói não, meu herói é meu pai e minha mãe. Minha mãe ficou viúva com 38 anos, agarrou nós três e foi. Sempre falo isso aqui, vou falar novamente. Eu e meu irmão saía para vender picolé, e a mamãe falava assim: hoje vocês vão lavar, né? Tipo assim, vocês vão vender muito picolé. Ela arrumava a nossa caixinha de isopor e partia, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, quem respeita o pai, respeita a Deus. Quem respeita a mãe, respeita a Deus, né? Que nos criou, né? O cantor Tiago Brado, ele canta uma música muito linda, e eu vou ser sincero a você. Até hoje, com a morte da minha mãe, fico muito triste, né? Muito triste. Porque quem nos ama mais nesse mundo, a não ser Deus, é a mãe da gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Se um homem sacanear com a esposa vai abandonar. Ou vice-versa, né? O esposo vai abandonar a esposa, se sacanear, né? Às vezes não quer perdoar, então vai embora. Mas quantas das vezes, né, a gente trai a mãe da gente, a gente responde a mãe da gente e ela continua ali firme do nosso lado. Eu tive essa oportunidade nos 28 dias que a mamãe ficou internada. Falei: mãe, tá certo, eu errei alguma coisa com a senhora, né? Me perdoa. Aí ela fez assim, ó: fala isso não precisa, não falou nada, porque ela estava com aquele negócio com traque,
na garganta, né? Mas o Tiago Brado, ele canta uma música assim: o mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro nós não temos, e o hoje acabou. Por isso, ame mais, filho, filha, ame mais seu pai, ame mais sua mãe, porque a pessoa que mais me amou nesse mundo, mais do que meus filhos, mais do que minha esposa, morreu em novembro do ano passado. Deu a vida por mim, por meus 2 irmãos. Então, meus irmãos, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Não adianta depois chorar pelo leite derramado, né? Poderia ser melhor, poderia ser um filho melhor, poderia ter sido um filho melhor para minha mãe, para o meu pai, mesmo que a gente tenta dar o melhor, mas ainda é pouco por aquilo que ela e ele deu por cada um de nós. O filho imita o pai. Que Deus abençoe a sua vida, que São José interceda por você e por toda a sua família. Quero dizer para você, ame mais. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo para respirar. Fale mais, né? Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja sempre com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais,
era verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor.